Desde o início o homem sempre foi idólatra e quando surgiu o esporte, isso se expandiu. Infelizmente os conceitos de Deus não têm tanto poder nessas pessoas que são alienadas e vivem uma bolha de manipulação criada pelo sistema. Sim, você não ouviu errado, manipulação. Com o esporte isso nunca será diferente, há anos que manipulações de resultados vêm acontecendo. Porque o que poucos sabem é que há uma máfia por trás de tudo isso, aonde podemos remeter a uma corrida de cavalos que tudo se movimenta através de apostas aos cavalos, e nos outros esportes nunca será diferente. Quer um exemplo disso? Vou pegar 3 ligas de esportes diferentes. Primeira seria a FIFA, que temos os merengues, o grande Real Madrid. Segundo, temos a Liga Norte-Americana de Basquete e a famosa NBA, que há pouco tempo surgiu o Golden State Warriors e seus títulos. E por último, a NFL, que é o futebol americano que ocorre nos Estados Unidos. Lá tivemos New England Patriots. Também, nesses últimos anos, as 3 equipes criaram 3 dinastias em seus esportes da mesma época. Seria tudo isso manipulação. No Real Madrid, como dito, criou uma dinastia também no esporte como as outras equipes de diferentes esportes. O primeiro veio em 2014, e depois, isso se prosseguiu durante 4 anos, até o ano passado, ano de 2018. Já o Golden State Warriors começou a sua em 2015 e já no ano seguinte perdeu para o título para o time que havia ganhado no ano passado e depois disso voltou a ganhar em 2017 e 2018. Já na Liga de Futebol Americano, tivemos os Patriots tendo quase o mesmo trajeto que os Warriors, mas só ganharam em 2015, 2017 e por fim, 2019. As 3 equipes tiveram dinastias na mesma época, e mesmo não sendo nos mesmos anos, houve uma grande coincidência em tudo isso. Nesses anos, foi declarado como os melhores do mundo, Tom Brady, jogador de futebol americano do New England Patriots, e Cristiano Ronaldo. Os dois se tornaram reis em seus esportes. Talvez isso não venha convencer a ninguém que existe algo de errado no esporte, então vamos levantar mais algumas coisas aqui. Neymar Jr. e Kyrie Irving têm coisas que remetem que os dois tiveram o mesmo destino. Em 2017 foi o ano de transferências. Neymar, após o seu ano no Barcelona em 2016, segundo ele queria sair da sombra do Messi, que por muitos é o melhor jogador do mundo. Neymar queria ter o seu próprio futebol para o próximo ano. E Kyrie Irving, após ter uma temporada e tanto no ano de 2016, ganhando as finais da NBA ao lado de LeBron James, que até então é considerado o melhor do mundo, decidiu que no ano de 2017 queria sair de sua sombra de LeBron e criar sua própria liberdade, como Neymar. E nisso relacionamos os dois que eles foram mandados pelo sistema, pelo mesmo propósito cada um. Já no ano seguinte, 2018, foi mais um ano de transferência bombásticas também, aonde tivemos a saída do Cristiano Ronaldo, que é considerado o melhor do mundo pela FIFA. Ele saiu do Real Madrid e se transferiu ao Juventus da Itália. Já LeBron, após mais uma derrota nas finais pelos Warriors novamente, sairá do Cavaliers para o Los Angeles Lakers. Seria tudo isso coincidência? Mas calma, aí, isso não é a conclusão do meu argumento, ainda. Continuando, agora falando de Copa do Mundo, aonde o mundo inteiro volta os seus olhos para esse evento. Lá também não é diferente. Para darmos início nesse assunto, nada melhor do que começarmos com a Copa de 98. Para muitos, na realidade, para quase todos os fanáticos futebolistas brasileiros, acreditam que aconteceu algo nessa Copa que os bastidores mostraram. Principalmente na final do evento. Muitos acreditam que houve a venda dessa Copa, porque desde 94, quando veio o Tetra, o Brasil estava vindo com o mesmo poder que deram eles aquele título, e na Copa de 98 não foi diferente. Brasil estava como favorito àquele título, mas aconteceu fatores que não resultaram nisso. O primeiro seria a venda dessa Copa. Há alguns dias, antes da final, Ronaldo Fenômeno, um grande craque da seleção brasileira, teve uma suposta confusão. E nisso foi dada à imprensa que ele não seria escalado àquela final, junto com o Romário. Só para que pela primeira vez isto esteja errado. Vai ter Edmundo com a número 21.
Ronaldinho está fora. No momento em que chega o papel da escalação, ele chega para todos os narradores e comentaristas de todas as televisões do mundo. Quando todo mundo pega aquele papel, começa todo mundo a olhar para nós. Será que o cara passou mal? Será que o cara morreu? Alguma coisa, pô, você não sabe. Ninguém sabia o que tinha acontecido de uma... Aconteceu aqui, no apartamento 290. Ronaldinho e Roberto Carlos, companheiros de quarto, descansavam depois do almoço, como todos os dias. Ronaldinho folheava uma revista masculina enquanto conversava sonolento. Estava até conversando com o Roberto Carlos, ele virou para um lado, disse que ia dormir e de repente deu essa crise. Foram momentos de desespero. Ronaldinho se contorcia, babava muito. Edmundo chegou a gritar que ele estava morrendo. Quando ele começou a passar mal, ele teve sintomas de convulsão, né? Tremendo, com dificuldade para respirar mesmo, né? Uma crise mesmo, né? O jeito dele ficou totalmente estranho. Me olhava de uma maneira assim até... No entanto, no fim de tudo isso, houve um desfecho. Ronaldo disse que queria jogar de qualquer jeito naquela final, e acabou jogando naquela final. E o Brasil parecia muito estranho dentro de campo, e assim veio a derrota de 3-0 pelos franceses aos brasileiros. Mas o que poucos sabem é que houve uma máscara por trás de tudo isso. Ronaldo foi dito que havia tido uma convulsão, para que a mídia arranjasse um motivo pelo o qual ele não jogaria. Segundo teorias, uma marca na qual o patrocina até os dias de hoje, ameaçou tirar seu patrocínio caso não viesse jogar naquela final. E nisso ele foi obrigado. E todos os outros jogadores receberam proposta da marca como de jogadores de elite, para que vendessem aquela Copa. E a suposta lesão de Romário fez que aquele jogo ficasse mais fácil de ser vencido. E podemos ressaltar algo que aconteceu na Copa de 2014, algo muito semelhante a isso também. O outro fator que talvez proporcionou essa venda foi aonde será a sede naquele ano. A França abrigou aquela Copa, e desde de lá a França já será voltada ao mundo, como nos dias de hoje. 16 anos após isso, veio a Copa de 2014, aonde, como muitos sabem, o nosso Brasil foi a sede pela segunda vez na história nas Copas. Como todos sabemos, recebemos uma derrota que abalou a todos que acreditavam no Hexa. Mas se eu te falar que isso já estava sendo dito desde o início. Sim, se pegarmos o logo daquela Copa e o mascote, teremos essas mensagens subliminares esclarecidas. Já no logo temos algo que remete muito à decepção. Se analisarmos, podemos interpretar algo que talvez tenha duplos sentidos que se autoconectam. O primeiro seria o Chico Xavier, simbolizado, e a outra podemos interpretar que isso se remete a uma simbologia quando a pessoa está decepcionada. Tendo isso em base, podemos concluir que o Chico Xavier podemos relacionar a previsão, e já a outra a decepção. Unindo ambas as palavras, formamos a previsão de uma decepção. Isso estava sendo dito desde o início, mas como estávamos vivendo em uma Matrix não notamos. E quanto ao fuleco, que será o nome do mascote? Seu significado de seu nome é ato de perder ao jogo. Seria tudo isso uma coincidência? E, também, o sistema já deixou isso exposto em 2013, aonde os Simpsons voltam ao Brasil, para que o Homer apite os jogos na Copa. E durante a Copa inteira, eles mostram mafiosos tentando subornar o Homer a vender aquela Copa para o Brasil, mas isso ele já deixa exposto do que realmente acontece nesses eventos futebolísticos. E quando Homer vai apitar um jogo do Brasil, é o divo que é simbolizado pelo o jogador Neymar, recebe uma falta e é lesionado e fica fora da Copa, como aconteceu na realidade. E também o Brasil acaba sendo desclassificado daquela Copa por ninguém mesmo do que a Alemanha. Como a Copa de 94, onde quase tivemos Ronaldo fora da final e Romário fora da Copa, também aconteceu na de 2014, quando Neymar foi lesionado e Thiago recebeu seu segundo cartão amarelo, que o deixou fora da semifinal também. Ambos os eventos em épocas distintas tornaram uma derrota ao Brasil e ao povo brasileiro que esperava tanta conquista. E por fim, a Copa de 2018. Nessa Copa, já tivemos muitas simbologias se referindo ao Apocalipse, porém eu vou deixar a abertura aqui com vocês. E depois vamos analisar.
Os pontos que vou analisar serão os que se referem mais ao futebol, e não ao Apocalipse. Já no início temos um símbolo da maçonaria, que mostra quem tem poder por trás de tudo isso. Um pouco depois, vimos jogadores jogando bola e nisso podemos interpretar que são marionetes do sistema fazendo o que eles querem, e a vinda daquele trem ao fundo, podem ser eles de olho no que está sendo executado. Ao fundo, temos a famosa pirâmide Illuminati. O engraçado disso, que temos ela e os jogadores, e os países embaixo. Eles mostram nessa imagem quem está acima deles e quem os controla. E, como disse a vocês, essa abertura anunciou o fim do mundo, o Apocalipse. Mas, para quem interpretou desde o início, já sabia o vencedor daquele torneio. Para muitos foi a exaltação do anticristo naquela Copa, que foi para o atual presidente francês, Emmanuel Macron. Para muitos o anticristo virá de lá, e se até você pegar o uniforme que sempre foi usado pela seleção francesa, reparamos em 3FS. Se você pegar a numerologia do alfabeto, vai perceber que o F é o 6. Isso nas escrituras é o número da besta. No entanto, além de tudo isso, muitos ainda acreditam que ele ainda não seja, mas não podemos comprovar nada ainda, porém vocês usam o argumento que ele não está sendo aceitado nem em seu país. Imagina pelo mundo. Aí eu te pergunto, Jesus Cristo foi aceito na sua própria terra. Essa Copa, sem dúvidas, foi mais uma vendida para exaltar o anticristo. E com tudo isso, só tenho algo a concluir. Tudo gira em torno do dinheiro no futebol, ou qualquer esporte que venha a ser, não importa a modalidade. Vocês não podem reclamar, porque são vocês mesmos que financiam tudo isso. E talvez muitos vão achar que eu estou me equivocado em tudo que comentei aqui, mas se vocês pegarem uma carta do jogo Illuminati, diz do fanatismo. Eles querem acabar com isso tudo, e como não melhor fazer 3 dinastias na mesma época, para que o esporte perca a graça. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Shalom.